Neemias, capítulo 4. Glórias a Ti, Jesus. Neemias, capítulo 4. Nos coloquemos de pé para o início da leitura. O texto vai falar sobre a oposição, a reconstrução do templo em Jerusalém, no tempo de Neemias. Amém? Achamos? Diz assim o texto: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Pode tomar o seu assento agora e continue na leitura comigo. Verso 3: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece aqui é que Israel, o povo de Judá, havia ficado no exílio na Babilônia por muito tempo, por aproximadamente 70 anos. E depois de muito tempo, no reinado do rei Artaxerxes, Neemias, um judeu devoto ao Senhor, servo de Deus, era copeiro do rei. E ele tinha a graça do rei. E ele começou a orar ao Senhor, porque o seu coração se sentiu triste, porque ele estava bem. Ele estava bem na sua terra, na terra da Babilônia, estava bem no reinado do rei Artaxerxes. Ele comia bem, ele dormia bem, ele vivia muito bem, pois ele era copeiro do rei. Mas o coração dele se entristeceu, o coração dele estava triste. Ele estava bem, mas seu povo, aqueles que ficaram em Judá, estavam tendo uma vida miserável, porque quando foi tirado o povo de lá, alguns foram deixados, e os que foram deixados passaram a viver uma vida miserável. E o coração de Neemias se entristeceu, e ele começou a orar ao Senhor, ele começou a clamar a Deus, para que ele conseguisse a permissão do rei para voltar para Judá e reconstruir o templo do Senhor, e reconstruir a casa de adoração ao Todo-Poderoso. E resumindo, ele alcançou do rei essa permissão. O rei o abençoou, até mesmo com soldados, com cartas, para que ele pudesse passar pelas outras províncias de maneira segura, tendo uma carta ou cartas do rei, para que ele não fosse atacado, não fosse morto no meio do caminho com aqueles que ele levou. E quando ele chega em Jerusalém, a casa de Deus está destruída, Jerusalém está destruída, suas pedras foram destruídas, derrubadas, queimadas. Mas ele volta com o povo lá
da Babilônia, e ele junta o povo que está ali, e ele encoraja eles, e esses então encorajados aceitam a missão de reconstruir o templo do Senhor. E agora eles vão começar a obra. E eles começam a obra. Mas existe uma oposição. Existe uma grande oposição. Sanbalate, Tobias e Gesem. 3 homens do mal. 3 homens do mal. Que não queria ver o povo de Deus prosperar outra vez naquela terra. E estes então se opuseram e trabalharam contra eles, e fizeram de tudo o que podiam para impedir que o povo de Deus reconstruísse o templo em Jerusalém. Foi uma grande batalha manter-se na posição para Neemias. Foi uma grande batalha esse homem, esse líder, liderar a ponto de manter o povo unido, de manter os israelitas unidos para a reconstrução daquele templo. Porque ataques não faltaram. Até falsos profetas vieram da parte de Tobias para atemorizar Neemias. Até falsos profetas, para atemorizar ele, para tentar fazer com que ele desistisse daquela reconstrução. E eles zombavam a cada dia deles. E eles colocavam pedra de tropeço na vida deles para tentar fazer com que eles parassem aquela reconstrução. Mas Neemias não desistiu. Ele não desistiu. Porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o seu coração estava sendo guiado por Jesus. Estava sendo guiado pelo Santo Espírito. Então ele sentia um encorajamento. Ele se sentia encorajado. Ele sabia que ele não estava sozinho. E assim ele encorajava também o povo. E encorajava aqueles que estavam com ele. E assim foi. E aqui no verso 6, Neemias diz: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O que precisa para que o povo de Deus tenha uma grande vitória, o que precisa é que esse povo esteja unido, é que esse povo esteja empenhado, porque aqui está dizendo que eles foram reconstruindo até que em toda a extensão, e olha que o muro de Jerusalém do templo era um muro muito extenso, porque ele rodeava todo o templo na sua extensão, todo o templo na sua extensão. E aqui diz que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, para que o povo de Deus consiga grandes vitórias, o povo de Deus precisa também estar dedicado a Deus, precisa estar dedicado à obra de Deus, precisa estar dedicado à missão, precisa estar dedicado aos mandamentos, a cumprir os mandamentos do Senhor. A igreja não pode ficar sentado, o povo de Deus não pode ficar sentado, parado, sem fazer nada. Porque tem muitos crentes que sentam e acham que Deus vai fazer tudo. Muitos crentes esperam Deus fazer tudo. Eles acham que Deus tem a obrigação de fazer tudo. Mas Deus faz os impossíveis. O que é possível Ele põe em nossas mãos. Ele coloca em nossas mãos. E diz para nós: marchem. Marchem. Qual era o possível no Egito? Na saída do Egito. Qual era o impossível para o povo de Deus lá? O mar. Atravessar o mar. Então o impossível Deus fez. Ele falou para Moisés estender o cajado. Moisés estendeu o cajado e o mar se fendeu no meio e eles passaram em seco. O impossível Deus fez. E agora qual é a parte do povo? Marchem. Não fiquem parados, marchem. E eles foram e atravessaram, uma noite inteira atravessando. Essa parte é minha, essa parte é sua, é nossa. Nós somos representantes do reino de Deus neste planeta. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus.
Cada um de nós é recrutado por Jesus para trabalhar no seu exército. Nós somos desse exército, o exército de Cristo Jesus. Somos bons soldados que Ele recrutou e Ele mesmo capacita para que nós possamos guerrear. Mas quando a igreja se omite, o mal ganha terreno. O mal ganha terreno. Quando uma igreja começa a se omitir, o diabo começa a ganhar espaço. Ele começa a entrar, ele começa a encontrar brechas. A igreja começou bem às vezes, está indo bem, mas depois se acomoda. E quando ela se acomoda, ela fica meio que cega e não consegue ver que a sua reconstrução, até onde ela foi, ainda tem muitas brechas que não foram tapadas. E por ali então os inimigos começam a entrar, minar e trazer destruição. Entenderam? Mas Neemias era um homem totalmente dedicado ao trabalho da obra de Deus. E ele encorajou aquele povo, e aquele povo também se dedicou. E agora nós vemos aqui que eles já chegaram até a metade da reconstrução dos muros. Já chegaram até a metade, mas ainda tem a outra metade. Eles ainda precisam terminar a outra metade. E o diabo ali não está contente. Chegaram até a metade, mas na mente de Tobias, na mente de Sambalate, na mente de Gesem, chegar até a metade não significa ir até o final. Então eles se levantaram de novo e tentaram de tudo para impedir que aquela obra fosse terminada. E no verso 7 diz assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Irmãos, sabe o que eu vou falar? É claro que eu estou trazendo uma mensagem que eu pedi para Deus orientação, para trazer uma mensagem para se encaixar dentro desse propósito de oração, para se encaixar dentro do propósito do que está para acontecer no dia 30. Então eu pedi para Deus que me desse uma orientação, que eu pudesse ver algo na Bíblia semelhante ao que nós estamos passando hoje. E o Senhor então me levou até o livro de Neemias, para me fazer entender que é semelhante. É semelhante. Sabe o que acontece hoje? Para muitos que são do lado oposto ao de Deus, para não ficar falando direita e esquerda, mas para falar aqueles que são do lado oposto de Deus, que se opõem a tudo que se chama Deus, porque, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a grande realidade. Quem vota nesse partido das trevas opõe-se a Deus. Opõe-se a Deus. Eu não consigo imaginar que existam cristãos, vamos falar dos evangélicos, que sejam a favor do aborto. Eu não consigo imaginar que tenha cristão a favor do aborto. O que diz a Bíblia em Êxodo 20, verso 13? Não matarás. Não matarás. E o que é um aborto, irmãos? É um assassinato. É um assassinato. Então eu não consigo acreditar que existam cristãos a favor disso. Porque quem é a favor do aborto, quem é a favor do assassinato de um bebê, ele é um anticristo. Ela é uma anticristo. São anti-Deus. Porque vai contra os princípios do nosso Deus. Porque Deus quer que vivamos. Você quer ver só uma coisa?
vou sair um pouco do texto de Neemias e vou até Salmos, no Salmo 139, e vou ler uma coisa para você entender o que acontece dentro do ventre de uma mulher. Olha o Salmo 139. Deixa eu achar o versículo aqui. Verso 14 do Salmo 139. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, com certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ele está falando, o salmista ele estava falando da gestação da sua mãe. Ele estava declarando a Deus a gestação da mãe dele. Ele, como um embrião ainda no ventre da sua mãe, ele estava dizendo: eu já estava vivo lá dentro, em secreto eu estava sendo formado. E o Senhor viu cada um dos meus dias, e o Senhor determinou para mim cada um dos meus dias. Então, quem é um ser humano para querer colocar uma lei de liberdade e dizer para a mulher: você é dona do seu corpo, você faz o que você quiser com ele? A mulher não é dona do seu corpo, você não é dona do seu corpo. Quando uma mulher gera uma criança, são duas vidas agora, não é só uma vida. E se há um embrião ali, se há um bebezinho sendo formado ali, este tem direito de viver, e ele não pode escolher, ele não tem voz para dizer: não me mate, não me mate. Então a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem o Senhor. Tem o Senhor. E Ele disse que é para viver. Aí então existem muitos cristãos que dizem assim, eu já ouvi dizerem: mas o aborto é para a mulher que foi estuprada, é para uma gravidez de risco, um problema de cefalia. Mas essa lei já existe e está na Constituição brasileira. O governo federal atual não proíbe o aborto nesses casos. É lei, é uma lei pétrea que não pode ser revogada. Então, o que eles querem fazer é liberar, ou seja, a mulher engravidou, a moça engravidou, e agora o que eu faço? Pode tirar, vai lá, ó, é problema de saúde pública, vai lá no SUS, vai lá no AMA, que eles tiram para você. Então quer dizer, o que isso vai acontecer? O que é que vai acontecer nesse país? É que vai ser recorde de aborto no país. Do jeito que está, acontecem aborto todos os dias, em clínicas clandestinas, todos os dias do mundo inteiro. Imagina essa lei liberada. Imagina essa lei liberada. Vai ser a mesma coisa como comer, fazer a digestão e ir no banheiro. Vai ser a mesma coisa. Não é essa a vontade de Deus. Deus deu a vida para ela ser respeitada, para ela ser cultivada, guardada, protegida. Entenderam? Então a palavra de Deus diz: não matarás. E aí o que acontece? Parece que a igreja perdeu uma batalha, porque a igreja que se preza
Cristãos que se prezam defenderam os princípios da palavra no primeiro turno. Defenderam. Aí tem aquele... A igreja agora fica falando em política. Pastor fica falando em política. Pastor, fala mais de Deus. Pastor, fala de Jesus. Você está aí no púlpito para falar de Jesus. Eu estou falando da vida que Ele criou, que Ele deu e que Ele preserva, que Ele defende. São seus princípios que estão sendo defendidos neste púlpito. São seus princípios que estão sendo defendidos nos púlpitos das igrejas sérias, pelos líderes sérios que amam a Deus e a seu próximo. A igreja não pode se calar, irmãos. Se a igreja se calar agora, e esse mal vencer, a igreja poderá ser calada para sempre. Vocês têm ideia do que é o governo comunista? Vocês têm ideia do que é um governo comunista? Por exemplo, na China. Na China, se você tem uma casa, e você tem uma escritura, você pagou por ela, ela não é sua. Você compra aquele terreno, constrói aquela casa com o seu dinheiro, com o seu suor, mas você tem um tempo limitado para ficar com aquele terreno, com aquela casa. Se você quiser continuar com aquela casa, você depois daquele tempo determinado, você tem que comprá-la de novo. Você tem que pagar para o governo chinês outra vez. E assim, enquanto você viver e quiser morar naquela casa, ela não é sua. Ela não é sua. Entendem? Por exemplo, uma outra coisa. Aqui você pega o teu celular, você entra na internet, você viaja pelo site que você quer, você procura o que você quiser, mas lá na China é limitado. Tudo é filtrado pelo governo. Não há liberdade de expressão. Você não pode dizer o que você pensa, porque se você disser o que você pensa, você pode ser preso. Igreja na China, num país comunista. Sabe como é que é a igreja num país comunista? Tem ideia do que é a igreja num país comunista? De como que os crentes vivem lá? Crente na China não pode evangelizar. Não pode sair na rua evangelizar. Pode até ter a igreja, pode até congregar, mas não pode falar de Jesus para ninguém. Não pode. Se sair falando de Jesus para alguém e for descoberto, é preso. É preso. As igrejas na China não podem usar símbolos religiosos. Foi totalmente proibido. Foi totalmente proibido. Isso são algumas coisinhas do comunismo. Por exemplo, você tem 2 casas, você trabalhou, aí você tem uma casinha aqui, tem uma outra casinha lá na praia, e a casinha da praia está vazia. E o governo descobre que a sua casa está vazia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar alguém que está desempregado, que não trabalha, e vai pegar a sua casa lá e dar para ele. Aquilo que você trabalhou, que você suou para conquistar, vai ser tirado de você e dado para outro. E aí de quem reclamar. Isto chama-se comunismo. Vocês entendem isso? Todos os países. A China é uma grande potência. É um país comunista de uma grande potência. Mas os chineses não são pessoas felizes. Num geral, não são pessoas felizes. Alguns se habituaram, se acostumaram a viver monitorados, controlados, mas outros não. E têm uma vida triste. Muitos chineses fogem do país todos os anos. Procurem as estatísticas na internet. Muitos chineses abandonam a China por causa do governo ditador, controlador, manipulador. Sabe uma outra coisa que quer fazer o senhor
Lula, se ele ganhar, estatização. Sabe o que é estatização? É tornar o máximo de possível das empresas estatais. Máquina de dinheiro para um governo corrupto. As empresas estatais da época desse governo adquiriram dívidas bilionárias. Entenderam? Quando se fala de privatizar uma estatal, é justamente para enxugar, é para que o governo não tenha mais dívidas do que já tem. E uma das promessas do próximo governador aí, o Tarcísio, é privatizar a Sabesp. E isso alegrou o setor privado. E isso dá chance de gerar mais empregos, de trazer mais qualidade dos serviços sendo prestados. Entendem? Então tudo isso, meus irmãos, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Eles só sabem que o Lula prometeu dar picanha para todo mundo se ele ganhar. No meu tempo, ele diz, o brasileiro comia picanha. No meu tempo, o brasileiro comprava carro. No meu tempo. Não é dizer que o governo dele foi péssimo, terrível, mas foi um governo muito ruim. Algumas coisas boas acabam acontecendo, não é? Tem que ter alguma coisa boa, não pode ter só coisa ruim, senão quem que vai acreditar no cara? Tanto que agora tem um monte de gente acreditando nele, mas não sabem das coisas, né, que realmente aconteceram. Ou seja, hoje eu conversei com um que eu convenci, ele declarou que mudou de ideia, porque ele disse que, imagina, ele não é a favor de aborto, ele não é a favor de legalização de drogas, não, ele vai negar tudo isso, ele vai dizer isso hoje numa entrevista e tal. Eu falei assim, lógico, ele quer ganhar, ele vai negar tudo isso, mas os vídeos que tem para trás, o que ele já disse, não dá para voltar atrás, está dito. As promessas são sempre boas, né? Como disse o Bolsonaro num debate, um debate é assim, parece véspera de Natal, todo mundo promete dar presente, mas depois que passa, cadê os presentes? Entenderam? E é aí onde a igreja precisa continuar na posição, meus irmãos, e defender a palavra de Deus, defender a Bíblia, porque todo aquele que é contra Deus, todo aquele que é contra a vida, todo aquele que é contra a saúde da família, é contra Deus, é contra Deus, é contra o Senhor. Então a igreja não pode ficar quieta, calada e ficar dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, minha pátria é lá em cima, eu vou para uma nova terra, um novo céu, aqui que se dane. É fazer o que fez Ezequias, o rei, ia morrer, Deus tinha dito para ele que ele ia morrer, chorou, clamou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia dele, deu a ele mais 15 anos de vida, e quando está próximo, né, eles têm alguns anos para frente ainda, ele comete uma grande burrada que vai trazer uma maldição sobre Israel. E sabe o que ele diz? Eu não vou estar vivo para ver mesmo, problema deles. Para mim Deus garantiu que esses 15 anos eu vou prosperar, então que a minha geração seguinte se vire. Ele não pensou nos filhos, ele não pensou nos netos, ele só pensou nele mesmo. E quem hoje está dizendo, eu lavo as minhas mãos, não está pensando nos seus filhos, não está pensando nos seus netos, não está pensando. Eu já vou estar velho, talvez já tenha morrido, eles que se virem. É assim que muitos estão vivendo hoje e dizendo. Mas nós temos o dever de deixar para os nossos filhos, se houver uma próxima geração, deixar para os nossos filhos um edifício bem construído. Nós temos o dever de deixar um legado para eles. Nós temos o dever de termos feito tudo certo para que eles continuem no mesmo caminho. Temos esse dever. Você entendeu? E para
voltar no texto de Neemias, no verso 6 diz que eles chegaram até a metade da construção, e agora falta a outra metade. E já no começo da próxima metade, já se levantou os opositores, já se levantaram contra eles, e agora vão fazer de tudo para impedi-los de terminar a construção. Olha o que acontece no verso 8. Todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Aí Neemias diz: mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite, para proteger-nos deles. Sabe como é que se faz isso hoje? Não mudou. Ali a coisa era literal, eram guardas armados, com armas mesmo, armas físicas. Mas hoje, nossas armas são espirituais. Porque Paulo escreveu assim: nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta, ela é espiritual, é contra as potestades, os principados das trevas, as hostes espirituais da maldade. Então tudo que você está vendo ali, essa esquerda maldita, esses homens e mulheres defensores da destruição, da desconstrução da família, são todos massa de manobra dos demônios. São eles. É Satanás que está trabalhando. É Satanás que está usando essas pessoas. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm um mínimo de respeito pela palavra de Deus, estão totalmente nas mãos de Satanás, sendo usadas por ele. Então nossa guerra é espiritual. E como Neemias, nós oramos. Nós temos que orar. E temos que colocar guardas também armados para nos proteger. E como é que nós colocamos guardas armados para nos proteger? Quando nós oramos, quando o Senhor reconhece que a nossa oração é genuína, quando o Senhor conhece que a nossa oração é verdadeira, quando o Senhor conhece que a nossa oração é sincera, Ele põe anjos armados ao nosso redor. Ele põe anjos para nos proteger. Então não mudou. A ordem é a mesma, só que agora é espiritual, é totalmente espiritual. E ele diz lá: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. É um dever da igreja lutar pelos seus semelhantes, por suas famílias, por seus filhos, pelo bem-estar da família. É dever nosso, é dever. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Aí aqui eu preciso correr por causa do horário. Mas pensa bem. Tinha uma armação. Estava tudo planejado. Irmãos, o que eu estou falando para vocês é algo no mundo espiritual. Estava tudo planejado. Os institutos de pesquisa, todos eles davam vitória para o Lula no primeiro turno, com uma vantagem bem vasta. Colocavam ele com 50%, 51%, e o Bolsonaro com 35%.
36, 34. Todos os institutos de pesquisa, com exceção de um único que colocava eles em empate técnico. O resto tudo dava vitória para ele no primeiro turno. Por que os institutos de pesquisa estavam dando vitória para Lula no primeiro turno? Por quê, irmãos? Porque tudo já estava planejado. Eles tinham domínio da situação. Bolsonaro não ganharia mesmo no primeiro turno. Não ganharia mesmo. Irmãos, vocês podem ter certeza. Houve manipulação nas urnas outra vez. Houve. Então eles tinham uma certeza muito grande de que agora a Avenida Paulista estava reservada para o canto da vitória do PT. Estava tudo planejado, estava tudo certo. Então o que aconteceu? O que foi que aconteceu? De repente um monte de gente despertou e de última hora, vou votar no Bolsonaro? Não, irmãos. Não. O que nós lemos aqui mesmo? Qual foi o versículo que nós paramos? O 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama. Deus frustrou a trama deles. O Senhor Yahvé frustrou a trama das trevas. Ele interviu, irmãos. Ele interviu. Foi uma surpresa inesperada para eles o Bolsonaro ter ido para o segundo turno. Os institutos davam 12, 13 pontos de diferença. Ficou com 4 ou 5 pontos. No dia em que eles apareceram, não existia um ar de comemoração deles. No momento em que o Lula foi entrevistado, aqueles que estavam com ele, não existia um ar de alegria deles. Eles não estavam alegres, eles não estavam sorrindo. O menos abatido era o Lula. O resto estava tudo assim. Tipo, sem entender o que foi que aconteceu. Porque estava tudo planejado. Entendeu? Então não foi uma derrota da igreja. Não foi uma derrota das pessoas de bem. Foi uma vitória. Porque ele era para ter ganhado no primeiro turno com a trama. E o Bolsonaro está no segundo. Vai para o segundo turno. E agora, Deus está dando uma oportunidade para nós fazermos o que é certo. O Senhor Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós que somos seus filhos nessa terra, para fazermos o que é certo, para conversarmos com as pessoas, para falarmos dos princípios da vida, da palavra de Deus para as pessoas, para convencê-las de que esse caminho das trevas não vai levá-los a nada. O Senhor está nos dando uma oportunidade e a igreja não pode se omitir, a igreja precisa reagir, ela precisa trabalhar para o Senhor Deus. Ela precisa trabalhar, lembrando, quem coloca governante lá é Deus, quem tira governante é Deus. Aí o crente, então não preciso nem votar, porque é Deus que vai colocar, mas Deus fala com o seu povo, Deus fala com os seus, Deus inspira o seu povo, mostra o caminho, o que fazer. Mas se a igreja for omissa, se o povo de Deus for omisso, Deus levantará um governo que trará perseguição para a igreja, porque ela se omitiu, porque ela não trabalhou, não fez o que devia. Eu sei que não depende somente de nós aqui, depende de toda a igreja, depende das pessoas de bem, não só cristãos, mas das pessoas de bem. Mas a igreja é a luz. A igreja é a luz. É a igreja que ilumina o caminho para as pessoas. Irmãos, se a igreja não existisse nesse país, se a igreja do Senhor não tivesse força nesse país, esse país era uma Venezuela. Já era uma Argentina. Mas a igreja tem força. Ela ilumina. Ela mantém o país na linha, porque ela ora, porque ela clama, porque ela prega o bem, ela prega a palavra, ela dá testemunho, e outras pessoas muitas vezes não é crente. Vocês têm pessoas que vocês estão sempre junto no trabalho, aqui e ali, e tem pessoas que às vezes não fazem o mal porque respeitam você.
ou não. Pessoas gostam de falar palavrão, um monte de besteira, mas quando está perto de você, te respeita. Te respeita. Olha a diferença que um crente faz na terra. Olha a diferença que um crente faz na terra. Enfim, irmãos, para poder encerrar, eu vou pular o trecho aqui e vou levar lá para o capítulo 6, no verso 1, quando diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, eles terminaram, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, por que parar a obra para ele encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz, que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia foi à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me, desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ou seja, quem é do Senhor não cai nas armadilhas de Satanás, porque o diabo está tentando de todas as formas nos intimidar, nos enfraquecer, colocar dúvidas na mente do crente quanto a esse governo. Colocaram o Bolsonaro lá na maçonaria. Bolsonaro estava na maçonaria. E aí? Qual o problema, irmãos? Qual o problema de o Bolsonaro estar na maçonaria? Era você que estava lá? Era eu que estava lá? Qual o problema dele estar na maçonaria? E se ele é maçom, qual é o problema? Ou vocês não sabem que todo presidente, quando ele é eleito, ele recebe de presente da maçonaria o 32º grau? Vocês não sabem disso, mas todo presidente é presenteado com o 32º grau da maçonaria. Todos eles vão à maçonaria, todos, independente de quem seja. Entenderam? Então isso é para tentar colocar confusão na nossa mente. Eu vou deixar de eleger um homem que está defendendo princípios da palavra de Deus, para colocar lá um condenado, corrupto, ladrão, mau caráter, safado, sem vergonha. Eu vou colocar lá um cara que disse em público: polícia batendo num jovem, coitadinho deles, só porque roubou um celular. Roubou um celular para ir lá tomar uma cervejinha e o polícia está batendo nele. É nesse cara que nós vamos votar? É esse homem que nós vamos pôr lá? Ele acabou de dizer agora, recente, no dia de ontem, foi anteontem. O Bolsonaro diz que lá no Nordeste
né? Eu ganhei porque tem muitas pessoas analfabetizadas. Sabe por que é que tem tanto analfabeto lá? É porque nunca houve um governo que quisesse dar educação para eles. Quem governou o Brasil por tantos anos? Entenderam, irmãos? Não vamos cair nas lábias do mal. Vamos fazer o que é certo. E no próximo culto eu vou falar um pouco mais. Eu tenho mais coisas para falar para vocês que vocês não sabem acerca de todas essas tramas. Amém? Então coloca no teu coração. Sujeite a tua vida a Deus. Faça a vontade dEle. Resista o diabo. E o diabo vai fugir daqui. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Queria chamar o pastor James para fazer o encerramento. Desculpem.